O livro The Early History of God, Yahweh and the Other Deities in Ancient Israel, de Mark S. Smith, é uma obra fundamental para entender a formação do monoteísmo israelita e o contexto religioso do antigo Israel. Publicado originalmente em 1990, com uma edição revisada em 2002, o livro apresenta uma análise detalhada de como o culto a Yahweh se desenvolveu em meio a uma paisagem religiosa semítica mais ampla e repleta de divindades e práticas politeístas. A seguir estão as principais ideias abordadas na obra. Origem do culto a Yahweh. Smith argumenta que Yahweh não foi originalmente o Deus nacional de Israel, mas sim uma divindade do sul, possivelmente associada à região de Edom, Seir ou Temã. Ele foi gradualmente incorporado ao panteão cananeu e passou a ser identificado com o Deus de Israel. 2. Sincretismo religioso e assimilação cultural. O livro mostra como, durante os períodos pré-exílico e monárquico, o culto israelita absorveu elementos religiosos cananeus. Isso incluiu o sincretismo com deuses como El, a principal divindade do panteão cananeu, Baal, Asherah e Astarte. Smith sugere que Yahweh inicialmente herdou características desses deuses à medida que o culto a ele se tornou centralizado. 3. Evolução do monoteísmo. Em vez de um monoteísmo puro desde o início, Smith propõe que o monoteísmo israelita emergiu gradualmente a partir de um enoteísmo, ou seja, a adoração exclusiva de Yahweh, sem negar a existência de outros deuses. Com o tempo, essa postura evoluiu para uma negação explícita da realidade dos outros deuses. 4. O papel da monarquia e do exílio. O desenvolvimento do monoteísmo foi profundamente influenciado por fatores políticos e históricos. A centralização do culto em Jerusalém sob os reis de Judá e, mais tarde, o trauma do exílio babilônico foram decisivos para a rejeição dos antigos deuses e para a consolidação de Yahweh como o único Deus verdadeiro. 5. A persistência do politeísmo popular. Apesar das reformas oficiais e do discurso profético monoteísta, o politeísmo continuou a existir entre o povo comum por muito tempo. Inscrições arqueológicas, como as de Kuntilat Ajrud e Khirbet el-Kom, sugerem que Yahweh era cultuado junto a uma consorte, possivelmente Asherah em certas regiões. 6. Comparações com a religião cananeia e ugarítica. Smith usa extensivamente fontes textuais de Ugarit, século XIV antes da Era Comum, para reconstruir o contexto religioso da região e mostrar paralelos entre o Yahwismo inicial e a religião cananeia. Deuses como E e Baal oferecem modelos para entender como Yahweh foi moldado na imaginação teológica israelita. Pors 7. Desmistificação do monoteísmo bíblico. O autor adota uma abordagem acadêmica e histórica, desconstruindo a imagem bíblica de um monoteísmo puro e revelado desde Moisés. Ele mostra que essa visão é o resultado de uma longa evolução teológica e política, não de uma ruptura súbita com o politeísmo. Se quiser, posso também comentar as fontes arqueológicas que ele usa ou as implicações dessa obra para os estudos bíblicos modernos. Claro, a origem do culto a Yahweh é um dos pontos mais intrigantes e centrais do livro The Early History of God, e Mark S. Smith oferece uma abordagem crítica fundamentada na arqueologia, na linguística e na comparação com outras tradições religiosas do Antigo Oriente Próximo. Vamos explorar melhor esse ponto de vista. Yahweh como divindade não cananeia em origem. Smith argumenta que Yahweh não era originalmente parte do panteão cananeu estabelecido. As divindades principais da religião cananeia, como El, Baal, Asherah e Anat, aparecem com frequência nos textos de Ugarit, século XIV antes da Era Comum, mas Yahweh não. Isso sugere que Yahweh era, inicialmente, uma divindade externa ao universo cananeu tradicional. Ele se apoia em evidências bíblicas e arqueológicas que apontam para o sul da região Ciro-Palestina, áreas como Seir, Edom, Temã e Paran, como possíveis lugares de origem do culto a Yahweh. Textos bíblicos que aludem a isso incluem Deuteronômio 33, 2. O Senhor veio do Sinai e lhes raiou de Seir, resplandeceu desde o Monte Paran. Juízes 5, vers 4-5, descreve Deus vindo de Edom e Seir. Abacuque 3:3, Deus veio de Temã e o santo do Monte Paran. Esses textos poéticos, considerados mais antigos que os textos narrativos, sugerem que Yahweh era venerado originalmente fora do território de Canaã, em áreas associadas aos povos edomitas, madianitas e quenitas. A hipótese quenita ou madianita. Uma das propostas exploradas por Smith é a chamada hipótese quenita.
originalmente desenvolvida por estudiosos como Martin Noth e mais tarde Frank Cross. Essa hipótese sugere que Yahweh teria sido introduzido em Israel por meio dos Quenitas ou Madianitas, povos do deserto que mantinham vínculos com os hebreus primitivos. Moisés, por exemplo, casa-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. Êxodo 2, 16 do 22. É possível que o contato com esse povo tenha sido o canal pelo qual o culto a Yahweh foi adotado pelos israelitas. Smith não afirma isso como fato definitivo, mas apresenta como uma possibilidade coerente com as evidências disponíveis. A incorporação de Yahweh ao panteão cananeu. Uma vez integrado ao contexto israelita, Yahweh começou a ser associado a El, a antiga divindade suprema do panteão cananeu. Há uma transição em que Yahweh assume atributos de El, Criador, Pai das criaturas, Rei dos deuses. O nome hebraico para Deus El continua a ser usado na Bíblia mesmo quando se refere a Yahweh, El Shaddai, El Elyon, etc., indicando uma fusão teológica entre as duas figuras. Posteriormente, Yahweh também absorveria características de Baal, especialmente sua função como guerreiro e controlador das tempestades. Isso mostra que a identidade de Yahweh foi sendo moldada pela assimilação de elementos de outras divindades, conforme o culto a ele se expandia e se tornava dominante. Conclusão de Smith sobre a origem de Yahweh. Smith conclui que o culto a Yahweh surgiu fora do ambiente urbano e religioso de Canaã, em regiões tribais ao sul, e foi gradualmente adotado e adaptado pelos israelitas, especialmente após sua migração ou presença nas terras altas de Canaã. Com o tempo, Yahweh não apenas substituiu outros deuses, mas também absorveu seus papéis e atributos, tornando-se a divindade suprema e exclusiva do monoteísmo israelita. Se quiser, posso também detalhar as evidências arqueológicas que reforçam essa tese, como inscrições e nomes teofóricos antigos, ou discutir o papel da religião estatal no Reino de Judá nessa transformação. Mark S. Smith desenvolve o tema do sincretismo religioso e da assimilação cultural como um dos eixos centrais em The Early History of God, mostrando que o culto a Yahweh se formou num ambiente cultural altamente misturado, onde a separação entre religiões israelitas e cananeias era muito menos nítida do que os textos bíblicos posteriores sugerem. Vamos explorar melhor como ele trata essa questão. Yahweh no meio de outros deuses. Um contexto politeísta. Smith parte da constatação de que os antigos israelitas não viveram isolados. Eles compartilhavam território, cultura, idioma e práticas com os cananeus. Ao contrário do que a Bíblia hebraica procura transmitir, especialmente nos livros deuteronomistas e proféticos, a religião israelita não começou como monoteísta. Ela emergiu dentro de uma paisagem politeísta, onde deuses e deusas coexistiam, competiam e muitas vezes eram fundidos. Ele mostra que, durante muito tempo, Yahweh não foi o único Deus cultuado em Israel, mas um entre muitos, cuja ascensão ao status de divindade suprema foi o resultado de um processo gradual, complexo e político-religioso. Uma das formas mais importantes de sincretismo analisadas por Smith é a fusão entre Yahweh e El. El era o deus supremo do panteão cananeu, um deus criador, pai dos deuses e das criaturas, sábio e mais distante das ações diretas no mundo. Smith mostra que, à medida que Yahweh se estabeleceu como o Deus nacional de Israel, ele absorveu os atributos e epítetos de El. Textos bíblicos primitivos ainda mantêm essa ambiguidade. Em Gênesis 49, 25 e Números 24, 4 e 16, por exemplo, há menções a El como distinto de Yahweh. Mas ao longo do tempo, Yahweh passa a ser identificado com El, tornando-se o Deus criador, juiz e pai. A assimilação de características de Baal. Smith também destaca o sincretismo entre Yahweh e Baal, o deus da tempestade, das chuvas e da fertilidade, muito popular entre os cananeus. Embora os autores proféticos e deuteronomistas denunciem constantemente o culto a Baal, a verdade é que muitas das funções e atributos de Baal passaram para Yahweh. Yahweh, como Baal, é retratado como cavaleiro das nuvens, que faz chover e derrota os inimigos com trovões e relâmpagos. Os salmos de guerra e louvor mostram Yahweh com traços baalistas, inclusive com linguagem poética e simbologias semelhantes às do ciclo de Baal de Ugarit. Isso não quer dizer que Yahweh se tornou Baal, mas que a linguagem cultual e os símbolos religiosos associados a Baal foram apropriados e redirecionados para Yahweh. Asherah, a deusa ao lado de Yahweh.
Outro exemplo importante de sincretismo discutido por Smith é a presença da deusa Ashera no culto israelita. Embora a Bíblia rejeite essa associação, inscrições arqueológicas descobertas em Kulet Ajrud e Khirbet el-Kom, datadas do século 8 antes da Era Comum, trazem fórmulas como Yahweh de Samaria e sua Ashera. Essas inscrições indicam que alguns israelitas veneravam Yahweh junto com uma consorte feminina, Ashera, que nos textos cananeus era a esposa de El. Assim, mais uma vez, a fusão entre Yahweh e El pode ter implicado também a aceitação de uma consorte divina, ao menos por parte da população comum. Papel das práticas populares e da religião de base. Smith faz uma distinção clara entre a religião oficial, promovida pelas elites e pelo Templo de Jerusalém, especialmente após as reformas de Ezequias e Josias, e a religião popular, mais sincrética e resistente às imposições monoteístas. A religião do povo envolvia altares domésticos, cultos locais em lugares altos, bamot, objetos rituais, como estatuetas femininas, provavelmente ligadas à Ashera, práticas de culto compartilhadas com cananeus, moabitas e outros vizinhos. Smith argumenta que o sincretismo era um modo de vida religioso, não uma exceção. O monoteísmo estrito, promovido pelos profetas e pelas reformas reais, só se estabeleceria plenamente após o exílio babilônico, quando os redatores da Torá e dos livros proféticos reescreveram a história em moldes mais puros. Conclusão: sincretismo como processo formativo. Para Smith, o sincretismo não foi uma corrupção do culto verdadeiro, como os autores bíblicos posteriores sugerem, mas sim um estágio natural no desenvolvimento da religião israelita. Yahweh não surgiu como um deus monoteísta, mas foi se tornando exclusivo por meio de uma combinação de influência cultural regional, apropriação de atributos de outros deuses, consolidação política do culto, reformas religiosas que reescreveram a narrativa. Essa abordagem ajuda a entender a Bíblia não como um espelho fiel da prática religiosa antiga, mas como o produto final de um longo e conflituoso processo teológico e político. Se quiser, posso complementar com exemplos específicos de textos bíblicos ou inscrições arqueológicas que ilustram esse sincretismo. A evolução do monoteísmo é talvez o tema mais profundo e sensível de The Early History of God, e Mark S. Smith trata dele com rigor acadêmico e muita cautela. Em vez de aceitar a narrativa bíblica tradicional, que apresenta o monoteísmo como uma revelação repentina e completa, ligada a Moisés ou aos profetas, Smith propõe uma reconstrução histórica e gradualista. Para ele, o monoteísmo israelita não surgiu de um único momento de ruptura, mas foi o produto de um longo processo de transformação religiosa, influenciado por fatores sociais, políticos e culturais. Vamos destrinchar melhor como ele entende essa evolução. Enoteísmo e monolatria como estágios nos intermediários. Smith defende que, antes de chegar ao monoteísmo pleno, Israel passou por formas de enoteísmo e larimo. Enoteísmo, adoração de um deus principal, mas sem negar a existência de outros deuses. Monolatria, adoração exclusiva de Yahweh, mas ainda com o reconhecimento da realidade dos demais deuses. Essas formas de culto são visíveis em vários textos bíblicos primitivos. Por exemplo, Êxodo 15:11. Quem é como tu entre os deuses, ó Senhor? Reconhece a existência de outros deuses. Deuteronômio 32, 8, 9, em algumas versões mais antigas, como a da Septuaginta, menciona que Elelion distribuiu as nações segundo os filhos de Deus, Belohim, e que Yahweh recebeu Israel como herança, sugerindo uma divisão entre os deuses nacionais, típica de um panteão. Para Smith, esses textos refletem um momento em que Yahweh era o Deus de Israel, mas não o único Deus que se acreditava existir. A política como catalisadora do monoteísmo. Um ponto central na tese de Smith é que a evolução do monoteísmo não foi apenas uma questão espiritual ou teológica, mas também política. Ele destaca que a centralização do culto em Jerusalém, promovida por reis como Ezequias e Josias, século 8 e 7 antes da Era Comum, visava consolidar o poder político e religioso no reino de Judá. Essas reformas tentavam eliminar os cultos locais, conhecidos como Bamot, lugares altos, que frequentemente incluíam práticas sincréticas e politeístas. O monoteísmo oficial era útil para reforçar a unidade do Estado, criando uma identidade religiosa única para o povo.
Smith argumenta que essas reformas, embora importantes, não eliminaram completamente o politeísmo popular, como mostram as evidências arqueológicas, estatuetas de Asherah, inscrições mencionando Yahweh e sua Asherah, etc. O impacto do exílio babilônico. Smith considera o exílio babilônico, século 6 antes da Era Comum, um ponto de inflexão crucial. Com a destruição do templo e a perda da monarquia, os pilares institucionais do culto a Yahweh ruíram. Foi nesse contexto que os sacerdotes e escribas exilados começaram a refletir mais profundamente sobre a identidade de Yahweh. Surgiu a ideia de que Yahweh não era apenas o Deus de Israel, mas o único Deus verdadeiro do universo. Os deuses estrangeiros passaram a ser negados ontologicamente, isto é, eles não eram apenas indignos de culto, mas nem mesmo reais. Textos do segundo Isaías, como Isaías 45:5, Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, refletem esse novo estágio, o monoteísmo pleno, já com afirmações exclusivistas e universalistas. Redação e reinterpretação da história passada. Outro ponto fundamental que Smith destaca é que, após o exílio, os redatores bíblicos começaram a reescrever a história religiosa de Israel sob a ótica do monoteísmo consolidado. Assim, figuras como Moisés e Abraão passam a ser apresentados como monoteístas puros, mesmo que os contextos culturais em que viveram fossem politeístas. Os textos anteriores foram retrabalhados para condenar o politeísmo como apostasia, e não como parte da prática religiosa normal do povo. Os deuses estrangeiros foram rebaixados a ídolos falsos ou demônios para reforçar a exclusividade de Yahweh. Essa reinterpretação retroativa é central para entender por que a Bíblia parece tão coerentemente monoteísta, mesmo que a arqueologia e os textos mais antigos indiquem o contrário. O monoteísmo como produto de um processo histórico. Para Smith, o monoteísmo israelita não foi dado de forma sobrenatural e repentina, mas foi sendo construído de modo gradual ao longo de séculos. Esse processo envolveu a assimilação de elementos de outros deuses, El Baal, Asherah, a exclusivização de Yahweh como único digno de adoração, a negação da existência de outros deuses como seres reais, a reinterpretação do passado religioso como sempre tendo sido monoteísta. Esse monoteísmo só se tornaria doutrina plenamente estabelecida e hegemônica após o retorno do exílio, com a reforma religiosa promovida por figuras como Esdras e Neemias e a redação final de muitos livros bíblicos. Se quiser, posso mostrar como essa evolução se reflete em passagens bíblicas específicas, ou comparar a tese de Smith com outros estudiosos como Thomas Homer ou John Day. Mark S. Smith, em The Early History of God, dá um papel crucial tanto à monarquia israelita quanto ao exílio babilônico na transformação da religião de Israel. Para ele, esses dois contextos históricos marcaram momentos decisivos em que o culto a Yahweh foi profundamente redefinido, seja por interesses políticos e centralizadores no caso da monarquia, seja por rupturas traumáticas e reconstruções identitárias no caso do exílio. Vamos desenvolver cada um deles com cuidado, segundo a leitura de Smith. O papel da monarquia israelita e judia. Para Smith, a consolidação da monarquia, especialmente no Reino de Judá, foi um dos motores principais da transformação da religião israelita. A monarquia não apenas organizava o poder político, mas também reformulava o culto a partir de suas necessidades de centralização e controle. Centralização do culto e promoção de Yahweh como Deus nacional. Desde o reinado de Davi e com mais força ainda sob Salomão, houve um esforço para centralizar o culto em Jerusalém, associando o templo e a linhagem real ao próprio Yahweh, legitimar a monarquia como escolhida por Deus, criando uma teologia real centrada na aliança davídica. Uniformizar a religião, combatendo ou absorvendo práticas religiosas locais, muitas vezes sincréticas. Esse processo atinge seu auge com os reis Ezequias e Josias, séculos 8 e 7 antes da Era Comum, que promoveram reformas religiosas com características marcadamente exclusivistas, fechamento dos Bamot, santuários locais, eliminação de símbolos considerados idólatras, como estatuetas de Asherah, restrição do culto a Yahweh em Jerusalém. Smith argumenta que esses movimentos não foram apenas reformas espirituais, mas estratégias políticas de unificação e controle,
onde Yahweh passou a ser promovido como o único Deus legítimo, não necessariamente como o único existente, ainda que esse passo viesse mais tarde. Teologia do templo e teologia da guerra. Durante a monarquia, Yahweh foi também configurado como Rei Divino, protetor da cidade de Jerusalém e líder das batalhas de Israel. Funções que o alinhavam com modelos conhecidos de realeza divina no Oriente Próximo, como Marduk na Babilônia e Assur na Assíria. Esse Yahweh guerreiro e nacional, patrono da casa de Davi, reunia atributos de El e Baal, mas agora canalizados para o projeto político do reino de Judá. Isso marcou uma nova etapa da evolução do Deus israelita, cada vez mais soberano e exclusivo. O papel do exílio babilônico. O exílio, após 586 antes da Era Comum, com a destruição de Jerusalém e do Templo, representou um choque devastador para a teologia oficial de Judá. Smith trata o exílio como uma crise de identidade religiosa, que levou à reconfiguração radical da fé israelita. Colapso do culto e reconstrução teológica. Com o exílio, o povo perdeu o templo, que era o centro do culto, a monarquia, tida como instituída por Deus, a terra prometida, parte da aliança com Yahweh. Esses eventos colocaram em xeque a visão tradicional de que Yahweh protegeria Judá incondicionalmente. Em resposta a isso, os teólogos do exílio começaram a desenvolver novas ideias. Yahweh não era apenas um Deus nacional, mas o único Deus de toda a terra. O exílio passou a ser interpretado como castigo divino pela idolatria, reforçando o discurso monoteísta. A aliança com Yahweh foi reinterpretada em termos éticos e espirituais, mas não mais baseados apenas na da terra ou na linhagem real. Consolidação do monoteísmo pleno. É nesse contexto que Smith identifica o nascimento do monoteísmo estrito, como aparece em textos do segundo Isaías, Isaías 40:55, escritos durante ou logo após o exílio. Esses textos declaram: Eu sou Yahweh, e fora de mim não há Deus. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Aqui, a ideia de Yahweh como único Deus verdadeiro se consolida, e os deuses dos outros povos passam a ser considerados ilusões, ídolos vazios. A importância da escrita e da memória. Outro ponto enfatizado por Smith é que o exílio estimulou a produção e organização de textos escritos, histórias, leis, profecias e reflexões teológicas. Esse trabalho literário foi essencial para fixar uma nova teologia centrada em Yahweh único, eterno e universal, reinterpretar o passado de Israel sob a ótica do monoteísmo, estabelecer uma identidade religiosa que sobrevivesse sem o templo e sem a monarquia. Esses textos viriam a formar a base do que hoje chamamos de Bíblia Hebraica, o Antigo Testamento, especialmente os livros chamados deuteronomistas, proféticos e sapienciais. Conclusão. 2 momentos decisivos para a exclusividade de Yahweh. Para Mark S. Smith, tanto a monarquia quanto o exílio foram momentos cruciais e complementares na evolução da religião israelita. A monarquia promoveu a centralização e exclusividade cultual de Yahweh como Deus nacional de Judá, alinhado com o poder político e o templo. O exílio rompeu com essas estruturas e levou à criação de um monoteísmo universalista, onde Yahweh não era apenas o Deus de Israel, mas o único Deus que existe, princípio teológico fundamental do judaísmo posterior. Se quiser, posso te mostrar como essas ideias influenciam diretamente o pensamento de estudiosos mais recentes, ou como elas aparecem em textos bíblicos específicos, como em Reis, Isaías ou Ezequiel. A ideia da persistência do politeísmo popular é um dos temas centrais em The Early History of God, e Mark S. Smith a desenvolve como parte de seu argumento de que a religião israelita antiga passou por uma transição gradual e conflituosa entre o politeísmo e o monoteísmo. Para ele, o politeísmo nunca desapareceu de forma súbita ou uniforme. Ao contrário, ele resistiu e conviveu com as tentativas de exclusivização de Yahweh por séculos, tanto no plano das práticas populares quanto na literatura. Vamos aprofundar esse ponto a partir de 3 eixos principais: as evidências arqueológicas, os textos bíblicos e a tensão entre religião oficial e religião popular. Evidências arqueológicas, estatuetas, inscrições e cultos familiares. Smith dá bastante atenção aos achados arqueológicos que revelam práticas religiosas israelitas não registradas ou condenadas pelos textos bíblicos. Entre os exemplos mais relevantes estão
Estatuetas femininas, muitas vezes interpretadas como representações de uma deusa, geralmente identificada com Asherah, uma antiga consorte de El e posteriormente associada a Yahweh. Inscrições encontradas em Kuntilet Ajrud e Khirbet el-Kom, que mencionam Yahweh e sua Asherah. Essas fórmulas sugerem que, em certos círculos, Yahweh ainda era concebido como uma divindade com uma consorte divina. Objetos domésticos e altares familiares, que indicam um culto cotidiano ligado à fertilidade, proteção e cura, típico de sociedades politeístas. Essas evidências mostram que a religião do povo comum era muito diferente daquela promovida pelos reis, sacerdotes e profetas. Mesmo quando Yahweh era cultuado de forma centralizada em Jerusalém, o povo continuava a invocar várias divindades, muitas vezes associadas à natureza, à fertilidade, ao lar e à sobrevivência diária. Textos bíblicos, indícios de pluralidade divina e denúncia do sincretismo. Os próprios textos bíblicos preservam muitas vezes involuntariamente traços do politeísmo anterior ou persistente. Smith explora vários exemplos. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Essa formulação não nega a existência de outros deuses, mas exige que Yahweh seja o único a ser adorado por Israel. Juízes 2 e 3. Descreve repetidamente como os israelitas serviram a Baal e Astarote, mesmo depois da conquista da terra. Murray's Ons menciona que o rei Salomão, no final da vida, prestou culto a outras divindades em razão de suas esposas estrangeiras. Profetas como Oséias, Jeremias e Ezequiel denunciam constantemente o adultério espiritual de Israel, metáfora para o culto a deuses estrangeiros. O que só faz sentido se esse culto ainda estivesse ocorrendo com frequência. Esses textos funcionam como testemunhos involuntários da persistência do politeísmo popular. Mostram que o povo, apesar das exigências da religião oficial, continuava a praticar uma religião pluralista, muitas vezes com uma mistura de elementos de Yahweh, Baal, Asherah e outros. A tensão entre religião oficial e religião popular. Smith sustenta que o processo de imposição do monoteísmo foi um movimento de cima para baixo, promovido por elites políticas, sacerdotais e proféticas, e resistido pelo povo comum, cujas práticas eram profundamente enraizadas em tradições politeístas e sincréticas. Ele propõe a existência de dois níveis de religiosidade: a religião oficial, centrada no templo, na Torá, nos profetas e em Jerusalém, que progressivamente reforçava a exclusividade de Yahweh. A religião popular, mais flexível e pragmática, voltada para o cotidiano, com orações, oferendas e objetos de culto ligados a múltiplas divindades. Essa distinção explica por que, mesmo após reformas religiosas severas como as de Josias, ou mesmo depois do exílio, formas de politeísmo continuaram a existir em círculos populares. A repressão oficial, por meio de leis, profecias e reformas, não eliminou de imediato essas crenças, mas produziu um campo de disputa religiosa que durou séculos. Monoteísmo como produto tardio e de elite. A partir dessa análise, Smith conclui que o monoteísmo pleno, isto é, a crença de que só existe um único Deus real, foi um desenvolvimento tardio, que se consolidou apenas depois do exílio, quando a religião passou a ser cada vez mais controlada por escribas, sacerdotes e reformadores religiosos. Nesse novo contexto, os deuses populares foram transformados em demônios, ídolos ou nada. As práticas sincréticas foram reinterpretadas como pecado, adultério ou idolatria. A história religiosa anterior foi retrabalhada como apostasia ou desobediência crônica. Ou seja, a religião israelita passou por uma reescrita ideológica, na qual o politeísmo popular, apesar de amplamente praticado, foi ocultado, marginalizado e condenado nos registros oficiais. Se você quiser, posso relacionar essa leitura com outras teorias que tratam do mesmo tema, como as de Thomas Hammer, Francesca Stavrakopoulou ou Karel van der Toorn, todos nomes que também exploram as tensões entre o culto oficial e a prática cotidiana no Israel antigo. Mark S. Smith, em The Early History of God, desenvolve com profundidade a comparação entre a religião de Israel nos seus estágios mais antigos e as religiões cananeia e ugarítica. Para ele, essa comparação é essencial para entender como Yahweh foi inicialmente incorporado a um sistema religioso semelhante ao cananeu, e como, ao longo do tempo, a religião israelita se distanciou e reelaborou esse legado para afirmar sua identidade.
Essa comparação se organiza em três grandes movimentos: continuidade, reestruturação e diferenciação teológica. Vamos ver isso com mais detalhes. Continuidade: Israel como herdeiro do mundo cananeu. Smith sustenta que, nos seus primórdios, a religião israelita compartilhava a mesma matriz simbólica, mitológica e litúrgica da religião cananeia, especialmente como atestada nos textos ugaríticos, descobertos em Ras Shamra, no atual litoral da Síria. Ele mostra que os israelitas falavam uma língua semítica muito próxima ao ugarítico. Ocupavam a mesma região geográfica. Herdaram práticas cultuais semelhantes: sacrifícios, festas agrícolas, cultos nos altos, uso de estatuetas e rituais familiares. Nesse contexto, Yahweh foi, num primeiro momento, apenas mais um deus entre os muitos presentes na paisagem religiosa de Canaã. Smith aponta que, nos primeiros estágios da religião israelita, El, o deus supremo do panteão ugarítico, era considerado o pai dos deuses e tinha atributos como sabedoria, eternidade e benevolência. Muitos desses traços foram transferidos para Yahweh, que em certos textos bíblicos aparece como El Elyon, Deus Altíssimo. Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, compartilha diversos atributos com Yahweh, como o domínio sobre as nuvens, trovões e a guerra contra o caos, representado em Ugarit por Yam e Mot, na Bíblia por Leviatã e o mar. Asherah, consorte de El em Ugarit, aparece ligada a Yahweh em inscrições como Yahweh e sua Asherah, sugerindo que em estágios mais antigos ele poderia ter sido concebido como parte de um casal divino. Essa fase inicial é, portanto, marcada por uma continuidade cultural com as religiões vizinhas. E Smith reforça que o monoteísmo posterior só pode ser compreendido se reconhecermos esse pano de fundo compartilhado. Reestruturação: deuses eliminados, atributos reaproveitados. Ao longo do tempo, à medida que Yahweh passou a ocupar o centro exclusivo da devoção israelita, os antigos deuses cananeus foram sendo reformulados, absorvidos ou eliminados. Smith explica que esse processo teve três estratégias principais. 1. Sincretismo funcional. Yahweh absorveu funções de outras divindades. Por exemplo, atributos de El foram incorporados à sua figura como Deus supremo e criador. Características guerreiras e climáticas de Baal foram assimiladas, como o domínio sobre trovões e tempestades. Mesmo Asherah, embora rejeitada posteriormente, pode ter deixado vestígios na linguagem cultual e em títulos femininos de divindades. 2. Rejeição simbólica. Deuses como Baal, Astarte e Asherah passaram a ser rejeitados ativamente como ídolos, símbolos da infidelidade de Israel, e até mesmo como metáforas do pecado e da corrupção moral. 3. Reescrita mítica. Narrativas antigas foram reconfiguradas para atribuir a Yahweh papéis que antes pertenciam a outros deuses. Um exemplo disso é a luta contra o caos aquático, motivo presente em Ugarit com Baal contra Yam, que aparece em textos como Salmo 74 e Isaías 27, mas agora com Yahweh lutando contra o monstro Leviatã. Smith vê esse processo como uma espécie de monoteização progressiva da mitologia cananeia, que envolve não apenas a exclusão de rivais divinos, mas a reconfiguração teológica da própria tradição religiosa israelita. Diferenciação teológica, identidade por contraste. À medida que a religião de Yahweh se torna dominante e mais exclusiva, há também um esforço crescente de afirmar uma identidade própria e distinta frente ao mundo cananeu. Esse esforço se manifesta tanto em práticas religiosas quanto em doutrinas. A rejeição dos rituais cananeus de fertilidade, como cultos ligados à sexualidade sagrada, aparece nas críticas dos profetas. A ênfase na aliança Berit entre Yahweh e Israel substitui a lógica de pactos e rituais com múltiplas divindades. A moralidade exigida por Yahweh, ética, justiça social, fidelidade, é apresentada como superior à religiosidade corrompida dos cananeus. Smith ressalta que essa diferenciação foi particularmente acentuada em momentos de crise, como nas reformas religiosas do século VII e durante o exílio babilônico, quando os líderes religiosos buscaram marcar uma distinção clara entre nós, o povo exclusivo de Yahweh, e eles, os cultos pagãos, idólatras e impuros. Essa construção identitária envolvia a demonização da herança cananeia, mesmo que boa parte dela já estivesse profundamente integrada à tradição israelita. É o que Smith chama de memória seletiva e reelaboração teológica. Conclusão: semelhança, transformação e negação.
Smith, portanto, descreve a relação entre a religião de Israel e a tradição cananeia ugarítica como uma jornada que começa com profunda semelhança, passa por uma fase de transformação criativa e culmina em uma negação teológica, necessária para construir a ideia de uma fé única, exclusiva e separada. Essa análise mostra que o monoteísmo israelita não nasceu em ruptura radical, mas foi forjado a partir do interior do politeísmo do Levante, num processo histórico complexo de assimilação e negação. Se quiser, posso sintetizar essa comparação em uma tabela com os paralelos mais evidentes entre os ugaríticos e os atributos de Yahweh, ou relacionar isso com debates contemporâneos sobre memória religiosa e identidade cultural. Mark S. Smith, em The Early History of God, propõe uma desmistificação do monoteísmo bíblico, ao mostrar que o monoteísmo israelita não surgiu como uma revelação repentina ou um ponto de partida original, mas sim como resultado de um longo processo histórico, teológico e cultural. Ele desconstrói a ideia tradicional, presente tanto em interpretações religiosas quanto em parte da teologia clássica, de que a religião de Israel sempre foi monoteísta, ou que o monoteísmo foi um traço distintivo e precoce do povo hebreu. A seguir, vamos organizar os principais pontos por onde Smith desenvolve essa desmistificação, com detalhes e exemplos. O ponto de partida foi o politeísmo cananeu, não o monoteísmo. Smith começa seu argumento enfatizando que os israelitas herdaram e compartilharam o mundo religioso cananeu. Eles não começaram com uma fé monoteísta pura, mas sim inseridos em um ambiente profundamente politeísta, onde as divindades formavam panteões organizados, Baal, Ashera, Astarte, etc. As relações entre deuses envolviam hierarquias, famílias, conflitos, como na literatura ugarítica. O culto era amplamente plural, com deuses ligados a funções específicas, chuva, fertilidade, guerra, cura, etc. Smith demonstra que Yahweh, na sua forma mais antiga, não era o único Deus venerado por Israel, nem mesmo o primeiro. Em vez disso, ele foi associado, incorporado e posteriormente elevado dentro de uma constelação de divindades herdadas da tradição cananeia. Yahweh foi identificado com traços de El, o pai dos deuses, com Baal, o deus guerreiro da tempestade, e possivelmente até teve uma consorte divina. Esse sincretismo, longe de ser uma queda religiosa, era simplesmente a norma religiosa do Oriente Próximo Antigo. A exclusividade de Yahweh foi um processo gradual, não um dogma original. Smith mostra que a transformação de Yahweh em Deus nacional exclusivo foi resultado de interesses políticos, como a centralização do culto em Jerusalém, reformas religiosas feitas por reis como Ezequias e Josias, crises como o exílio que exigiram uma reelaboração teológica do papel de Yahweh. Durante séculos, os textos bíblicos ainda assumiam a existência de outros deuses, embora proibissem sua adoração. Isso é conhecido como monolatria, culto exclusivo a um deus sem negar os demais. Exemplos: Êxodo 15:11. Quem entre os deuses é como tu, ó Yahweh? Deuteronômio 32, 8 e 9, na versão da Septuaginta e de Qumran, sugere que os povos foram divididos entre os filhos de Deus e que Yahweh recebeu Israel como sua porção. Esses trechos indicam que Yahweh era um entre vários seres divinos, ainda que tivesse prioridade para Israel. O monoteísmo, como afirmação de que só existe um Deus verdadeiro, é posterior, fruto de longa elaboração e de disputas com outras religiões e até mesmo com a própria tradição israelita. Mano 3. O monoteísmo bíblico é produto de elites e da crise do exílio. Para Smith, o que chamamos hoje de monoteísmo bíblico surgiu de modo mais definido apenas após o exílio na Babilônia, quando o templo havia sido destruído, a monarquia desaparecera, o povo estava disperso e precisava de uma nova identidade teológica. Nesse contexto, os teólogos israelitas reformularam profundamente o papel de Yahweh, agora não mais como Deus nacional, mas como único Deus verdadeiro de toda a realidade. O segundo Isaías, capítulos 40 a 55, provavelmente escrito durante o exílio, traz as declarações mais fortes do monoteísmo estrito. Eu sou Yahweh, e fora de mim não há outro. Isaías 45. Não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador. Não há nenhum além de mim. Esse tipo de afirmação teológica não era comum nos textos anteriores, que muitas vezes reconheciam outros deuses, ainda que os condenassem.
Smith afirma que o monoteísmo resultante é uma construção literária e teológica tardia, que serviu para redefinir a identidade de Israel no exílio. Ele foi promovido por escribas e sacerdotes e posteriormente incorporado aos textos sagrados como se fosse uma verdade fundacional, mas isso é uma releitura projetada para o passado. 4. O monoteísmo bíblico é seletivo e ideológico. Ao final de sua análise, Smith sustenta que a teologia bíblica, tal como cristalizada na Bíblia hebraica, é um discurso de exclusão e reorganização, e não uma expressão direta da religiosidade primitiva do povo israelita. Isso inclui a reinterpretação de antigos deuses como demônios, ídolos ou metáforas do pecado, a revisão da história israelita para mostrar um povo escolhido que sempre cai na idolatria, quando na verdade essas práticas eram comuns e normais. A promoção de Yahweh como Criador cósmico, Legislador supremo e Ser único, numa posição que outrora era ocupada por El no panteão cananeu. Smith vê esse processo como parte de uma narrativa ideológica construída por elites para consolidar o poder religioso e controlar a memória cultural do povo. O resultado final, o monoteísmo estrito e ético, é uma invenção teológica altamente elaborada, não um dado original ou uma revelação externa ao curso da história. Conclusão: desmistificar é historicizar. A desmistificação feita por Smith não visa negar a validade espiritual ou filosófica do monoteísmo, mas colocá-lo dentro da história, como um produto cultural, político e religioso, surgido em meio a conflitos, crises e reelaborações. Ele mostra que o monoteísmo bíblico é fruto de evolução, não de ruptura miraculosa. E que o Yahweh de Isaías ou do Deuteronômio é bem diferente do Yahweh inicial das tribos israelitas ou das montanhas do deserto. Se quiser, posso relacionar essas ideias com o trabalho de outros autores, como Jan Assmann ou Thomas Hermer, que também propõem uma abordagem histórica do monoteísmo ou com debates contemporâneos sobre religião comparada.